Oi, pessoal. Olha, o Ibovespa começou a semana bem, hein? Recuperou aqueles 139 mil pontos. Foi um alta forte, quase 1,5%, a maior desde meados de maio. Ficou ali, ó, beliscando os 140 mil. Vamos tentar entender juntos o que está por trás dessa movimentação toda. A gente deu uma olhada nas análises e parece uma mistura, né? Um certo alívio lá fora, principalmente no Oriente Médio, e umas notícias de empresas aqui dentro. A ideia é destrinchar o que realmente moveu a bolsa e o dólar hoje. Então, começando pelo cenário global, parece que essa percepção de menos tensão geopolítica deu um gás para os mercados, certo? Exato. Acho que o ponto central foi essa reação a uma aparente diminuição das hostilidades mais diretas entre Irã e Israel. As bolsas na Europa, nos Estados Unidos, subiram com essa ideia de que, bom, talvez o conflito fique mais contido, sabe? Isso, claro, ajudou a pressionar o petróleo para baixo no começo do dia. Faz sentido. Tem uma análise interessante do Marcelo Vieira, da Ville Capital. Ele diz que, apesar dos ataques recentes, as coisas ficaram meio dentro de um roteiro esperado, sem grandes escaladas e com potências tentando mediar. Uhum. Mas atenção, né? Tem a ressalva importante do Krishna Guha, lá do Evercore ISI. Ele alertou que o mercado pode estar, se acalmando cedo demais. O risco de uma escalada talvez envolvendo energia, ou até os Estados Unidos, ainda está na mesa. O conflito pode durar semanas, essa calmaria pode ser só, assim, temporário. Entendi. É um alívio, mas com o pé atrás. E essa, digamos, percepção externa um pouco mais calma, como é que bateu no nosso câmbio? O dólar caiu bem, né? Sim, caiu bem. O dólar comercial recuou mais de 1%, fechou ali em 5,4866, é o menor valor desde o início de outubro. Esse movimento veio muito na esteira da fraqueza do dólar lá fora mesmo. O índice DXY, que compara o dólar com outras moedas fortes, também caiu um pouquinho. Basicamente, o apetite por risco aumentou no mundo, então a busca pelo dólar como refúgio diminuiu. Certo, certo. O pessoal se animou a buscar outros ativos. E agora, olhando aqui para dentro, para o Ibovespa, além dessa melhora geral no humor dos investidores, o que mais deu tração para o nosso índice hoje? Olha, tivemos umas ajudas importantes aqui. A Vale, que tem um peso enorme no índice, né, teve uma alta bem expressiva, e os bancos também vieram fortes. A maioria subiu mais de 2%. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Uma alta generalizada nos bancos, então. Sim, com exceção ali do Santander, que subiu um pouco menos, mas subiu também quase 1%. E até a B3, a própria bolsa, avançou bem, mais de 3%. Foi um movimento amplo em setores-chave. Interessante ver essa força distribuída. Mas teve um destaque ainda maior, né? A Embraer disparou mais de 5%. Isso foi só notícia específica da empresa ou ela pegou carona nessa melhora geral do apetite a risco? Foi um pouco dos dois, mas as notícias da Embraer foram sim determinantes. Tiveram dois anúncios bem relevantes. Um foi um acordo da EVE, que é a subsidiária deles de mobilidade aérea urbana, sabe? Os tais carros voadores. Vão fornecer 50 eVTOLs para a Revo, um contrato de 250 milhões de dólares. Uau, bastante coisa. Comprarem mais 10 jatos depois. Então foram notícias muito boas que realmente impulsionaram a ação. Em contraste, a Petrobras acabou caindo um pouquinho hoje. Entendido. Então, tivemos esse fôlego vindo de fora e umas histórias corporativas bem fortes aqui dentro puxando o índice. Mas como é que isso tudo conversa com a nossa realidade doméstica, que parece, sim, um pouco mais complicada? Exatamente, e essa é a dinâmica que a gente precisa ficar de olho. O Brasil vive, como descreveu o Luiz Otávio Leal da G5 Partners, uma espécie de cabo de guerra. De um lado você tem o Banco Central com o juro alto tentando segurar a inflação, mas as incertezas que vêm de fora. Do outro lado, a gente tem um mercado de trabalho que continua bem apertado, forte, e um governo tentando estimular a demanda, a economia. Uhum. A atividade econômica continua aquecida, mas essa aparente calmaria externa pode, de certa forma, acabar mascarando as tensões políticas e fiscais que a gente tem aqui dentro. E essas tensões continuam bem presentes, né? Ainda mais numa semana mais curta, decisiva para o lado fiscal e que antecede aquele recesso informal de São João. É verdade. Semana de decisões importantes aqui. E lá fora, o que mais a gente precisa ficar de olho nos próximos dias? Bom, o foco agora se volta para a reunião do G7 lá no Canadá.
pode pintar alguma discussão sobre tarifas comerciais entre Estados Unidos e União Europeia, embora o UE tenha negado uns relatos sobre isso. Além disso, tem dados importantes de vendas no varejo de maio lá nos Estados Unidos. É um termômetro crucial para ver como anda a economia americana. Ah, sim, sempre importante. E, claro, as decisões sobre juros. Tanto o Copom aqui no Brasil quanto o Fed, o Banco Central Americano, começam as reuniões amanhã. Muita coisa para mexer com os mercados nos próximos dias. Bom, então, resumindo um pouco a nossa conversa e as análises que a gente viu, o mercado deu aquela respirada, né? Impulsionado por essa percepção de que as coisas no Oriente Médio talvez se acalmem um pouco. Isso ajudou a derrubar o dólar e animou o Ibovespa, que ainda teve uma ajuda extra de ações de peso como a Vale e principalmente a Embraer com aquelas notícias ótimas. Sim, é um bom resumo. Mas com aquele asterisco importante que a gente comentou, né? Essa calmaria geopolítica parece frágil. É algo para monitorar de perto. E aqui dentro, o equilíbrio entre controlar a inflação, manter o crescimento e lidar com as questões fiscais e políticas continua sendo um desafio delicado. E agora vem os dados dos Estados Unidos e as decisões dos bancos centrais, que podem trazer mais volatilidade. Pois é. Fica então aquela pergunta para a gente pensar, né? Nesse cenário com sinais tão mistos, um otimismo externo meio pontual, mas com desafios internos que continuam aí e riscos geopolíticos que não sumiram, o que será que vai ter mais força para ditar o rumo dos mercados nas próximas semanas? Será a geopolítica, os indicadores americanos ou nossa própria dinâmica fiscal e política aqui no Brasil? Fica aí a reflexão.